Tive uma professora que me disse que eu nunca ia deixar de ser tímido. Ela disse que eu nunca ia conseguir falar como as outras pessoas, nunca ia conseguir trabalhar com o público, ia ter que fazer algo que eu simplesmente não aparecesse, fazer por outra pessoa. E isso durante algum tempo deixou-me a pensar. Mas eu nunca acreditei que isso fosse totalmente verdade, porque dentro de mim eu sabia que a minha voz tinha relevância. Apesar de sentir que muita gente à minha volta me dizia que ela não tinha relevância, eu sabia que a timidez não era eu. A timidez era algo que eu estava a sentir derivado a vários traumas que eu tive na minha infância, porque se calhar tu tiveste pessoas que te disseram que tu não importas, se calhar tu tiveste situações que te fizeram sentir que a tua voz não é relevante, se calhar tu tiveste pessoas a dizer-te que é melhor tu ficares calado e guardares para dentro. Então tudo isso pode fazer com que tu sejas uma pessoa mais tímida, e quando eu falo em timidez, eu falo realmente numa timidez extrema. Sempre que eu tentava falar em público, sempre que tinha, por exemplo, uma apresentação oral na escola, eu tremia completamente, a minha postura ficava torta, eu ficava retraído, com medo. A minha timidez era tão presente que sempre que eu tinha que falar com alguém fora do meu círculo social, que sempre foi muito pequenino, eu tinha 1 ou 2 amigos que eu confiava o meu eu mais pessoal, e depois tinha as outras pessoas que eu não conseguia abrir-me simplesmente. Eu criava uma personagem para essas pessoas, para que elas não conseguissem ver a minha vulnerabilidade e aquilo que eu sentia por dentro. Para quem não sabe, eu também gosto de cantar. Eu sou cantor, trabalho com música de hoje em dia, e quando eu comecei a cantar, eu tinha tipo 12 ou 13 anos, e só de sentir que a minha mãe tinha a chance de estar em casa, eu já me começava a arrepiar todo, com medo que ela pudesse ouvir. Eu realmente era uma pessoa muito tímida, com muito medo e com muita repressão em cima de mim. Mas, como eu te disse, a timidez não é um estado permanente. A timidez é algo que tu sentes e é algo que tu podes sentir com mais força do que as outras pessoas, mas não é algo que tu vais ser para sempre. E é algo que tu não podes deixar que as pessoas te digam que tu vais ser para sempre, que tu vais sentir para sempre. Tu não és uma sensação, tu não és um sentimento, tu és muitas outras coisas. Portanto, eu vou-te ensinar algumas das coisas que eu fiz para melhorar a minha timidez e a minha capacidade de falar em público. A primeira coisa que tu tens que fazer é silenciar o ruído. Se tu tens aquele grupo de amigos que te faz sentir vazio quando tu chegas a casa, então isso não é um bom sinal, porque tu se calhar sentes que não estás a ser ouvido, se calhar sentes que não estás a ser compreendido, se calhar sentes que eles não estão a corresponder àquilo que tu esperas que seja o mínimo numa amizade, então isso faz-te sentir que estás a dar demasiado e a receber pouco, então obviamente vais-te sentir vazio. E isso vai influenciar na tua timidez, porque como eu te disse, tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nos dizem indiretamente afeta naquilo que nós sentimos. E se estamos constantemente a sentir que nós somos insignificantes, que a nossa voz não interessa, que a nossa voz não merece ser ouvida, que devemos guardar para dentro, então nós vamos ser pessoas mais retraídas, então nós vamos falar menos, então nós vamos querer guardar para nós, e isso vai influenciar obviamente na tua timidez. Para além disso, o outro ruído que tu tens que silenciar é obviamente a tua cabeça, porque a nossa cabeça diz-nos constantemente que toda a gente quer saber de tudo aquilo que nós fazemos ou dizemos. E a verdade é que toda a gente pensa assim. Portanto, se toda a gente pensa assim, toda a gente está com medo de fazer alguma coisa. E se toda a gente está com medo, então as pessoas com medo não estão a pensar nas outras, estão a pensar nelas mesmas. E enquanto as pessoas estão a pensar nelas mesmas, elas não querem saber de absolutamente mais nada. Isto é o chamado efeito de holofote. Tens que parar de pensar que toda a gente tem uma lanterna apontada a ti, à espera que tu cometas qualquer tipo de erro. A verdade é que há pessoas que realmente ficam à espera dos teus erros, mas elas são muito poucas e não devem ser o teu foco nunca na vida. Errar é humano, ter medo é humano, e eu garanto-te que toda a gente, em alguma parte da sua vida, já teve medo de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa, de se expressar de alguma forma. Portanto, não aches que estás sozinho, não aches que é um sentimento único, porque a verdade é que realmente toda a gente tem medo de errar. Um dos meus maiores medos na escola era realmente as apresentações orais, porque se tu pensares bem, é onde tu sentes mais aquele momento de holofote. Quando estás a fazer um teste, ninguém está a olhar para ti, tirando talvez a professora para ver se tu copias alguém. Agora, quando fazes uma apresentação oral, quando falas em público, tu sentes que todas aquelas caras podem julgar-te a qualquer altura, e isso vai-te fazer sentir-te reprimido. Se tu fores uma pessoa naturalmente mais tímida, que sente mais timidez, tu vais sentir-te mais reprimido, vais sentir-te com mais medo. E eu sentia muito medo, porque na minha cabeça eu imaginava todas aquelas cabeças que estavam à minha frente a falar mal de mim. E isso nem sempre é verdade. Às vezes as pessoas se calhar realmente querem o teu bem, às vezes as pessoas se calhar não estão a pensar em nada, elas se calhar só querem que a tua apresentação acabe. Elas não estão a pensar no teu próximo erro, a não ser que elas sejam realmente pessoas muito más. É importante silenciarmos o ruído que está à nossa volta, das pessoas que nos fazem sentir menos. É importante nós silenciarmos o ruído da nossa cabeça, que nos faz achar as piores coisas possíveis e imaginárias, e isto com tudo na vida. E o terceiro e último tipo de ruído que eu quero que tu tentes silenciar é o ruído das redes sociais. Eu sei, isto é super clichê, mas realmente nós de hoje em dia estamos constantemente nas redes sociais, e tu provavelmente, ao dares scroll, acabas por te comparar a alguém. E ao comparares
chegaste a alguém que se calhar tu achas que fala super bem em público, que é super confiante, a pessoa talvez no vídeo tenha que ter repetido 59 vezes. Eu neste vídeo, eu não estou a falar tudo direto, isto tem cortes, as pessoas fazem 1001 vezes a mesma coisa até ficar perfeito. E tu não tens que achar que tens que dizer ou falar as coisas perfeitamente à primeira vez. Sabes, uma das coisas que me ajudou mais a perder a minha timidez com o tempo foi realmente começar a pegar na câmara e a falar para a câmara cheio de medo. Eu não comecei a gravar vídeos ou a falar para as câmaras totalmente à vontade. Eu não comecei a cantar para as câmaras totalmente à vontade. Eu sentia bastante medo, eu sentia muita timidez, eu sentia muita vergonha, muita repressão, mas eu fiz. E o segundo ponto que eu quero chegar é: faz mesmo com medo. Eu acho que nós aprendemos muito a fazer as coisas com medo. Quanto mais depressa tu fizeres as coisas que te deixam com medo, mais depressa tu vais crescer. Como eu te disse, eu era uma pessoa extremamente tímida, que sentia timidez em absolutamente tudo. Portanto, para mim, a ideia de falar para uma câmara era completamente impensável. Só eu sempre, lá no fundo, acreditei que a minha voz tinha importância e realmente vai haver sempre alguém que está disposto a ouvir-te. Tu não achas que a tua voz é irrelevante. A tua voz não é irrelevante. E vai ter sempre alguém disposto a ouvir-te, independentemente daquilo que tu tenhas para dizer. Portanto, para de achar que a tua voz não tem propósito. Isso é completamente desrespeitar-te e tu não mereces esse tipo de desrespeito. Eu sei que é super assustador nós fazermos coisas quando temos medo, por isso é que se chama medo, mas realmente é super importante tu tentares abraçar esse medo, tu perceberes que é normal sentires medo. Toda a gente sente medo, não penses que estás sozinho. Se eu pudesse dar uma dica ao meu eu de há uns anos atrás, é: vai e faz tudo aquilo que tenhas medo o mais depressa possível. Vai, mesmo que tu erres horrores, mesmo que toda a gente te diga que tu pareces completamente estúpido, mesmo que toda a gente te diga que não faz sentido, que deves parar, tu deves fazer. Se tu acreditares, tudo é possível. E eu sei que isto é super clichê. Se eu fosse fazer tudo o que me disseram para eu fazer na vida, então eu não teria feito absolutamente nada, porque as pessoas têm muito medo que tu cresças. E eu acho que é bom nós ouvirmos os outros, mas eu acho que é melhor ainda nós ouvirmos o que temos cá dentro. Porque a partir do momento que nós paramos de nos ouvir, então nós perdemos-nos. O terceiro e último ponto que eu quero chegar é que tu não podes ficar simplesmente à espera que tudo mude por ti. Podes ficar à espera que a tua timidez vá embora com o vento. Tu realmente vais ter que fazer alguma coisa para que ela vá embora. Isso implica o quê? Isso implica tu mudares os teus hábitos, tu introduzires hábitos na tua rotina que te introduzem mais confiança. Por exemplo, se tu queres aprender a falar em público e tu não abrires a boca, se tu ficares calado o dia todo, se não falares com ninguém, então tu não vais perder timidez. Eu desafio-te a fazeres coisas que talvez impliquem falar com o público, ou não necessariamente falar com o público, mas só o facto de ligares uma câmara e falares para a câmara mesmo sem ninguém te estar a ouvir, já te vai ajudar bastante. Só o facto de estares em chamada com alguém, com um amigo talvez pessoal, e tentares apresentar-lhe um trabalho, talvez te vá ajudar a fazer apresentações orais a um grupo maior de pessoas. Se tu te continuares a ver como uma pessoa com medo, uma pessoa retraída, uma pessoa insignificante aos olhos dos outros, então tu vais continuar a ser essa pessoa. A forma como nos vemos influencia muito na nossa confiança e influencia muito no facto de nós acharmos ou não que as pessoas vão querer saber do que nós temos para dizer. Portanto, o que é que tu vais fazer? Tu vais pegar em ti e vais pensar na pessoa que tu queres ser, vais pensar naquela pessoa que consegue dizer tudo aquilo que ela quer, que emana uma energia de confiança, uma energia de pessoa sem medo. E vais-me dizer como é que ela se veste, o que é que ela faz, o que é que ela fez para chegar lá. Vais escrever todas essas coisas e vais tentar fazê-las no teu dia-a-dia. Vais tentar chegar a essa tua versão que tu mereces ser, e não porque alguém te disse que tu tens que fazer, não porque alguém te fez sentir que tu tens que fazer. Eu não quero que tu faças isso. Eu quero que tu faças isso porque tu queres. Eu quero que tu faças isso porque tu queres mudar, porque tu queres melhorar, porque tu queres ser uma pessoa mais confiante, porque tu sabes que a tua voz merece ser ouvida. Acredita, podes demorar bastante tempo a reduzir a presença da timidez na tua vida, mas a partir do momento que tu pões na tua cabeça que é algo que tu queres fazer, a partir do momento que tu pões na tua cabeça que é algo que tu queres mudar, então tu consegues fazê-lo. E eu garanto que tu consegues fazê-lo. Eu garanto que a timidez não é algo permanente. Eu garanto que fazendo estas coisas que eu te disse e aplicando estas coisas que eu te disse, tu vais ser uma pessoa menos tímida e tu vais conseguir falar em público, porque toda a gente consegue falar em público. Respeita o teu tempo, aprende a respeitar-te e aprende a criar um ciclo de pessoas que te respeitam. Porque se qualquer uma dessas coisas falhar, é provável que te vá acrescentar medo. Porque é muito fácil nós nos esquecermos do nosso valor quando tudo à nossa volta nos faz sentir invisíveis, quando nos faz sentir pequenos, quando nos faz sentir com medo, quando nos faz sentir reprimidos, quando nos faz sentir que a nossa voz não é relevante e que nós não somos relevantes. Eu sei, eu já me senti muito invisível e já sei o quanto isso pode afetar a nossa confiança e a nossa vontade de falar em público e a nossa vontade de falar com as outras pessoas. Diz-me nos comentários o teu histórico com a timidez, se sempre foste uma pessoa tímida, se calhar nunca foste uma pessoa tímida e por algum motivo viste este vídeo, diz-me também, que eu vou querer saber. E não te esqueças de seguir este canal para veres mais vídeos como este. Obrigado por teres assistido até aqui e tchau!